Agora vamos resolver as questões de concursos de emprego dos pronomes pessoais. Vamos lá. Questão 1. Vamos aqui analisar cada item. Olha o que a banca pede. Ela traz um trecho e ela diz o seguinte: com relação aos componentes destacados do trecho, é correto afirmar que: letra A, forte e vulgar são substantivos abstratos que designam qualidade. Não, se eles designam qualidade, eles não podem ser... Peraí, gente, só um minutinho. Tem um negócio chato aqui falando que o meu computador não está completamente protegido. Vamos lá. Então, se eles designam qualidade, então eles não são substantivos. Ora, eles são adjetivos. Forte e vulgar são adjetivos que estão se referindo a esse substantivo. Adjetivo e adjetivo. Erro na letra A. B. Em que é uma locução conjuntiva integrante que possui valor restritivo. Bom, esse é um assunto que nós vamos estudar já já, mas eu já quero adiantar o seguinte: esse em que, ele não é uma conjunção, uma locução conjuntiva. Ele é um pronome relativo, porque ele está retomando um antecedente substantivo, um antecedente momento. Então, esse em que, ele é preposição mais pronome relativo, que é assunto que você vai ver logo na sequência desse tópico. Erro na letra B. Letra C. O termo certo é um adjetivo e no contexto significa corretamente. Veja que a assertiva C por si só ela é contraditória, porque corretamente é um advérbio. Então, se ele realmente fosse adjetivo, se fosse o caso, ele jamais poderia significar corretamente, porque corretamente é advérbio, tá bom? E ele também não é um adjetivo. Ele é um pronome indefinido. Pronome indefinido é um assunto que vai vir já já para você, já já na sequência do curso, tá? Então, eu já adianto, ele é um pronome indefinido porque ele tem ideia vaga. É como se eu dissesse, certo pintor é igual a qualquer pintor. Esse certo é igual a qualquer, é igual a algum. Então, ele é um pronome indefinido. Na letra D, dissensura. Dissensura é locução adverbial? Não é, porque dissensura se refere a ar. E ar é substantivo. Se é substantivo, então dissensura é locução adjetiva. Se é locução adjetiva, errada também a letra D. A resposta correta é letra E, por quê? Na letra E, ele diz que ele é um pronome substantivo pessoal oblíquo. Mais importante é esse final aqui. Por que ele é um pronome pessoal oblíquo? Lembra que nós estudamos que o pronome ele pode ser reto e pode ser oblíquo? E ele vai ser reto se ele for sujeito. Ele vai ser oblíquo se ele for complemento. E quando ele for complemento, ele vai vir sempre preposicionado. Lembra? É isso que a banca está cobrando aqui nessa questão. Então, ele é um pronome oblíquo? Sim. Por quê? Porque ele está funcionando como complemento desse verbo. Ele não é sujeito, ele é complemento. A dica também é essa preposição, indicando que ele é complemento desse verbo. Então, ele é oblíquo sim, ele não é reto.
Resposta, letra E. E mais, a banca pergunta se ele substitui um referente já apresentado. Como assim substitui um referente já apresentado? É porque esse pronome ele está substituindo o marido. Então, está substituindo um elemento já apresentado no texto. Ela ergueu os olhos para ele. Ele quem? O marido. Resposta, letra E. Próxima questão, questão 2. Aqui, a VUNESP destaca uma expressão. Qualquer orientação desse gênero. Essa é a expressão destacada. E a banca quer que você, de acordo com a norma padrão da língua, o pronome que substitui corretamente a expressão destacada e está adequadamente colocado na frase encontra-se na seguinte alternativa. Pronto, aí você vai fazer aquilo que nós já treinamos, você vai substituir essa expressão por um pronome. Essa expressão não é um objeto direto? Se é um objeto direto, você vai usar o pronome a. Pronto, e esse não é uma palavra atrativa, é uma palavra invariável. Palavra invariável, lá em colocação pronominal, nós aprendemos, ela atrai o pronome. Então, vai ficar não a recebem. Resposta letra A. Questão 3. Aqui, a banca diz o seguinte. Ela traz um nós e ela pede que você diga como podemos classificar nós nesta frase. Pronto, você vai ao verbo e pergunta: quem é que respeita o patrimônio público? Nós. É um pronome reto na função de sujeito. Resposta, letra A. Questão 4. Aqui, a VUNESP faz o seguinte. Ela diz: a alternativa em que os pronomes destacados estão empregados conforme a norma padrão. Então, a banca quer aquela que esteja correta, que esteja de acordo com a norma. Bom, então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar cada frase dessas e ver se o pronome foi bem utilizado. Mas para você saber, por exemplo, na letra A, se esse lhes foi bem utilizado, você tem que perguntar assim: esse lhes é objeto direto ou é objeto indireto? Ele está entrando no lugar do objeto direto ou indireto? Porque se ele estiver entrando no lugar de objeto indireto, vai estar correta. Se ele estiver entrando no lugar de objeto direto, vai estar errada. Porque o lhes a gente aprendeu que só pode entrar no lugar de objeto indireto. Você entendeu o raciocínio? Então, numa questão como essa, você sempre tem que perguntar a regência do verbo. Você tem que saber se esse verbo pede ou não preposição. Mas, Adriane, eu não sei regência. Tá, não sabe regência? Mas sabe o que você faz? Substitua esse pronome por um substantivo. Podem escalar o muro. Coloque um substantivo no masculino singular. Quem escala, escala o muro. Pede preposição? Não. Esse verbo é transitivo direto, então não posso usar o lhes. Entendeu? Errada a letra A. Esse é o raciocínio. Tá entendendo? Adriana, volte para mim, vou voltar. Quando você tiver uma questão como essa, lhes, ele, ela, você tem que sempre olhar a regência. Quando você não sabe a regência, a dica é colocar um substantivo no masculino singular ao lado do verbo, porque assim você estará formulando uma frase para ver se o verbo pede ou não preposição. Na letra B, a letra B é fácil ver que ela está errada, porque nós sabemos que os pronomes ele, ela, eles, elas, só podem vir como complementos se vierem com preposição. Não posso dizer quando viu ela. Teria que ser quando a viu. Teria que ser o pronome a.
Tudo bem? Erro na letra B. Na letra C, ó, a C é igual a B. A C e a B são iguais. Por quê? Eu não posso usar um pronome oblíquo ele sem preposição. Então, tá errado dizer sujar ele. O certo teria sido dizer sujá-lo. Erro na letra C. Letra D. Eu olhei esse lhes. Eu quero saber se ele está certo. Eu tenho que analisar a regência do verbo. Quem faz, faz. Coloque um substantivo no masculino aqui ao lado. Faz o dever. Tá, o dever pede preposição? Não. Então, esse verbo é transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Então, o certo é dizer nós, ó. Com esse modo de pensar sobre as meninas, nós fazemos-las infelizes. Essa seria a forma correta. Você teria que colocar um as, porque ele pede objeto direto. Como o verbo termina em S, cai o S, acrescenta-se L. Fazemos-las. A banca queria correta. A resposta é letra E. Por quê? Meninos são tidos como diferentes e vivências mais amplas são permitidas aos meninos. Esse permitidas aqui, coloque ao lado de permitidas um substantivo no masculino para ver se pede ou não preposição. São permitidas ao menino. Pede preposição? Então eu devo mesmo usar o pronome lhes. Resposta, letra E. Você entendeu o macete? Lhes são permitidas, por quê? Porque o permitir, ele pede preposição. Eu sei por quê? Porque eu coloquei um substantivo ao lado e vi permitidas ao menino. Então, está certo o lhes. Porque o lhes tem mesmo que entrar no lugar do que tem preposição. E a questão 5? Na questão 5, eu coloquei aqui para você, a banca traz um trecho. Eu coloquei até o trecho para você aqui, para você entender a frase. Né? O trecho dizia, saiba como diferenciar dengue da febre chikungunya. Sintomas das duas doenças são parecidos e elas são transmitidas pelo mosquito. Não há vacina. Melhor forma de evitá-las é a prevenção. Aí a banca pega esse lás e diz assim, no fragmento, melhor forma de evitá-las, o termo sublinhado evita a repetição. Sim. Por quê? Porque ele retoma e substitui a palavra doenças. Sim, porque doenças já havia aparecido aqui. Aí, para não repetir doenças, ele usou evitá-las. Tudo bem. Mas o que a banca quer mesmo está aqui no final. Trata-se de um exemplo de... Então, a banca, na verdade, ela quer que você classifique esse pronome. O que veio antes é tudo blá, blá, blá da questão. Na verdade, ela quer que você diga qual é a classificação desse pronome aqui, em evitá-las. Ora, esse as é complemento do verbo evitar. Ele é um pronome pessoal oblíquo átono. Resposta, letra D. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Agora sim, fechamos. Nós vamos, em seguida você vai estudar. Vai vir agora um outro assunto muito importante, que é colocação pronominal. Que é um assunto que vem interligado a este, emprego de pronomes pessoais. Normalmente eles vêm juntos na questão, nas questões de concursos. Então ele vai complementar bem esse tópico. Siga aí, já volto então com mais. Até já!